Olá pessoal, mais uma vez estamos de volta aqui com o nosso vídeo e hoje é sobre orientações para acólitos, o nosso vídeo de hoje. Penso que esse vídeo pode lhe ajudar aí se você trabalha como acólito, se você acompanha celebrações, esse vídeo pode lhe ser útil. Então essas orientações eu queria começar primeiro com a definição da nomenclatura de acólito. A palavra acólito, ela significa acompanhante, aquele que segue lado a lado, aquele que serve, aquele que ajuda. Então nessa primeira definição a gente já tem uma clareza do que significa ser acólito. E no caso da celebração eucarística, é aquele que segue ao lado do presidente da celebração para lhe servir, ajudar naquilo que for necessário. Então, a função do acólito ou a missão do acólito é acompanhar, ajudar o celebrante naquilo que ele precisa durante a celebração. Então, durante a celebração, o acólito ele permanece lado a lado do presidente da celebração, seja no altar, seja nas cadeiras que ladeiam a cátedra do presidente, e ele deve ficar sempre atento às necessidades no exercício da sua função. Então, o bom acólito é aquele que está ali, atento, acompanhando passo a passo a celebração, auxiliando naquilo que o presidente da celebração precisa. Quando há uma afinidade entre o acólito e o presidente da celebração, basta um pequeno olhar, o acólito já entende o que o presidente da celebração precisa e procura providenciar. Então, o acolitato, melhor, ele é uma função na liturgia que, na verdade, ele é classificado como ministério, né? Se nós olharmos aí há um tempo atrás, ele não era tido como ministério. Então, antigamente, o acolitato ele pertencia às antigas ordens menores. Juntamente com o leitorato, com o subdiaconato, até mesmo junto com a ordem do exorcismo. Então ele pertencia à categoria de ordens menores. Porém, com o Papa Paulo VI, lá em agosto, mais precisamente 15 de agosto de 1972, Paulo VI lança um documento, motu próprio, que decidiu rever então essa prática e estabelecer o acolitato não mais como uma ordem menor, mas agora como ministério. Então, a partir de 1972, o acolitato ele é um ministério. E esse ministério ele é um ministério para leigos, ou seja, não supõe a entrada no ministério ordenado. Às vezes a pessoa pode imaginar só aqueles que vão ser padre, diácono, que podem ser acólito. Não, não necessariamente, embora os candidatos a ordens sacras, eles tenham que receber também o ministério do acolitato, do leitorato, antes de receber o sacramento do diaconato. Por exemplo, está lá no Código de Direito Canônico, no cânon 1035, essa necessidade que o candidato às ordens sacras precisam receber o ministério do acolitato antes de receber o sacramento da ordem, o primeiro sacramento da ordem, que é o diaconato. Qual que é a diferença, então, entre o acolitato, ou o acólito, que vai receber o sacramento da ordem, e o leigo no leitorato? Para os candidatos ao sacramento da ordem, o acolitato ele é instituído, enquanto que para os que não vão receber o sacramento da ordem, que são aqueles leigos que ajudam nas nossas celebrações, o acolitato ele não é instituído. Então tem essa diferença. Quem que pode receber o acolitato? Pode ser clérigo, como eu já disse antes, diácono, seminaristas,
ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, sacristão, coroinha, ou seja, qualquer pessoa que tenha uma prévia preparação, ela pode exercer a função de acólitos. Há lugares em que o acolitato ou o acólito é aquelas duas pessoas que ficam sentadas no lado do presidente da celebração, aquelas duas pessoas que ficam à direita ou outra à esquerda no presbitério durante a celebração, ela deve ter a função de acólito. Então, essa é uma característica do acolitato, aquele que está mais próximo do sacerdote para ajudá-lo, para servi-lo, né? Só que precisa receber antes uma formação. Quando é de improviso, não, por uma celebração, duas, mas quando ele vai exercer constantemente essa função, esse ministério, ele precisa receber uma formação antes e ser investido também para ser acólito. Aí sim ele vai receber o ministério do acolitato para exercer a sua função. E a formação do acólito? Como é que se dá a formação do acólito? Deve ser uma pessoa devidamente preparada, alguém que vai ser acólito precisa receber formação, porque ele tem que ter alguma preparação para ajudar adequadamente o presidente da celebração. É importante que ele conheça um pouco de liturgia, porque ele vai exercer a função dentro da liturgia, dentro da missa, e é muito importante que os acólitos recebam, conheçam de liturgia. Também é necessário que o acólito conheça os objetos sagrados, né, os objetos sacros, os vasos sagrados, e conheça pelo nome. Senão você vai, por exemplo, ele está ali auxiliando, você pede um vaso sagrado, um objeto, e o acólito não sabe o que significa. Então já ocorreu isso comigo, de precisar de um objeto sagrado, pedir para o acólito e ele não saber o que significa, ficar como que meio perdido. Então isso não auxilia muito, né, se o acólito ele não tem essa formação. É importante também que o acólito ele saiba manusear os livros sagrados, como por exemplo o missal romano. O missal está lá sobre o altar, quem é que vai virar as páginas, saber aonde que estão as orações, é o acólito, ele que vai apontando ali para o sacerdote esse trabalho, esse serviço. Então é bom que ele consiga de fato conhecer um pouco para poder orientar. É bom que ele conheça também o evangeliário, né? Porque ali ele vai poder ajudar o padre, conhecendo também esse livro, o lecionário também, para marcar ali as leituras. Ele deve conhecer o rito da missa. Para acompanhar adequadamente o sacerdote, é importante que ele conheça bem o rito da missa. Deve ter, antes da celebração, é importante que o acólito ele passe um pouco o rito da missa com o padre, o que vai acontecer, onde que estão as orações eucarísticas. O padre já sabe, mas a equipe de liturgia às vezes preparou alguma coisa, o acólito passa todo esse roteiro para o presidente da celebração. E por isso, então, ele precisa ter um tempo de formação, de capacitação para isso. Agora vamos à função, ou às funções do acólito. Ele tem uma função própria, que é diferente da função do coroinha, dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. A sua função, como já foi dita, é de auxiliar o presidente da celebração em todo o transcorrer da missa, e também um pouco antes, um pouco depois daquilo que precisa, mais essencialmente durante a celebração eucarística. E ele deve estar atento a todas as necessidades que o presidente da celebração tiver. Auxiliar, então, no rito da missa, manuseando o missal. É importante também que o acólito esteja ali para solucionar problemas que, porventura, venham a surgir durante a celebração, como, por exemplo, um problema com o microfone. Se o padre precisa tomar um pouco de água, ele que vai buscar, ligar, desligar o ventilador, providenciar toalhas extras. De repente é um dia que está muito quente, o padre está transpirando, ele vai lá, providencia uma toalha, ou seja, está atento às necessidades, às pequenas e às grandes necessidades no decorrer da celebração. O bom acólito tem essa atenção.
Ele não precisa deixar o seu posto para providenciar isso, mas ele pode indicar alguém para solucionar esse problema, mas sempre de modo muito discreto. O bom acólito, ele providencia tudo, ele toma as devidas providências, mas com discrição. E por estar mais próximo do presidente, é a ele que o presidente vai recorrer quando ele precisar de alguma coisa. Então, por isso é importante que ele esteja atento. Qual também é outra função do acólito, né? Pode ser função do acólito, por exemplo, levar a cruz processional ou círio pascal durante a procissão, ajeitar o missal antes e durante a celebração, virar as páginas do missal, como já foi dito, indicar os textos a serem lidos. Então, durante a oração eucarística, é importante ali que ele coloque o dedo aonde que é. Está ventando muito, o ventilador está virando a página, coloque o dedo ali. Às vezes, o acólito fica ali plantado do lado, a folha virando com o vento, e ele não coloca, o padre está com as mãos assim, presidindo a celebração. O acólito está ali com uma estátua. Coloque o dedo, segure a folha naquela hora que você viu que ela está movimentando com o vento. Indique os lugares aonde o presidente da celebração está seguindo. Às vezes é uma oração eucarística como a número 1, que ela tem algumas vai e volta. Então nessa hora é bom que o acólito esteja atento, porque o padre está concentrado na celebração, e se o acólito está prestando atenção na oração eucarística, ele vai indicando os pontos aonde seguir. Isso ajuda muito durante a celebração. Ele pode e deve também ajudar a preparar o altar, mesmo que tenha os mestres que façam isso, às vezes até coroinhas, mas ele está ali coordenando a celebração, porque essa também é uma função do acólito. Também é função do acólito providenciar todo o material para a celebração. Ou então inspecionar se tudo está ok. Às vezes tem as equipes já preparando tudo isso. É bom que o acólito acompanhe, né? Verifique se está tudo ok. Ele que vai dar aí a geral, olhando se está tudo em ordem. Orientar os coroinhas também nas suas funções. Muitos coroinhas ficam meio que perdidos durante a celebração, e o acólito está ali para orientá-lo. O acólito não pode estar mais perdido que o coroinha, senão perde o sentido a sua função. A função dele é também orientar toda a equipe de celebração, os leitores, os mestres, os coroinhas e etc. Acompanha o presidente até a sacristia. Quando termina a celebração, ele acompanha o presidente até a sacristia, auxilia a tirar os paramentos também. Isso também é uma função do acólito. O acólito é o primeiro a se paramentar, o primeiro a chegar, o primeiro a se paramentar e o último a sair, o último a tirar o paramento também. Por isso que o acólito tem essas funções importantes dentro da celebração. E em relação aos paramentos, às vestes, bom, a veste do acólito é uma túnica preta e um sobrepeliz branco. Esse é a veste mais utilizada, mais comum dos acólitos. Ela deve estar devidamente cuidada, como todo paramento litúrgico. É importante o zelo com os paramentos, e não é diferente com o paramento dos acólitos. Deve ser uma veste despojada de muitos adornos, né? Uma veste com simplicidade. É importante que ele deixe no armário essas vestes, no armário da sacristia, porque se ele leva e traz essas vestes, ela chega amassada, ela pode ficar inadequada. Só leve quando for para lavar, passar essa veste, aí você leva. Mas é bom deixá-la no armário da sacristia. Não se deve atuar sem as vestes do ofício, exceto se o acólito for um mestre, fazendo a função de acólito naquela celebração. Mas se o acólito foi instituído, ele deve sempre usar a sua veste. Em relação à conduta do acólito, eu selecionei aqui alguns pontos sobre a conduta do acólito e também a espiritualidade do acólito. Primeira coisa, postura orante. O acólito precisa ter uma postura orante durante a celebração. Seja uma pessoa discreta, né? Durante a celebração, não fique passeando de um lado para o outro. Procure ser uma pessoa discreta. Se tiver que se deslocar, se desloque com discrição.
Assente-se com compostura. Quando você estiver sentado ou em pé, tenha uma boa postura e compostura. Tenha espiritualidade, não apenas durante a celebração, mas seja uma pessoa que cultiva a espiritualidade. E para isso, o acólito precisa se preparar espiritualmente. Leia, medite as leituras antes da celebração. Não venha para a celebração sem ter lido, rezado, meditado as leituras daquela celebração. Não faça as coisas mecanicamente, faça com amor, faça com dedicação. Esteja bem concentrado na função que você está exercendo durante toda a celebração. Faça tudo com muito amor, com muita dedicação. Empenhe-se em penetrar-se, concentrar-se no sentido íntimo e espiritual das ações litúrgicas. Isso também é bastante importante. Outro ponto que quero destacar para os acólitos, a responsabilidade e a fidelidade. Não esquecer o compromisso que você tem com a celebração. Chegar sempre bem antes do início da celebração, arrumar o altar, acompanhar, checar se está tudo ok, acompanhar quem está arrumando o altar para ver se não falta nada. Oriente a equipe de celebração também, já que você tem um conhecimento da celebração, oriente a equipe de celebração. Seja as orientações litúrgicas ou outros tipos de orientações que precise ser passado. E é importante também que o acólito siga as orientações litúrgicas. Passe o roteiro da celebração com o padre. A equipe de liturgia preparou um roteiro para a celebração. É função do acólito pegar aquele roteiro e passar antes. Olha, hoje nós vamos ter isto, vai se cantar isto e isto. Tem essa dinâmica, tem esse algo. Passe o roteiro todo com o padre. Isso é importante. Outra coisa importante para os acólitos é ler as rubricas do missal romano e ver as orientações que a equipe de liturgia também passou. Isso ajuda bastante para que o acólito desempenhe bem a sua função. E algumas dicas, orientações finais. Bom, para você ter uma boa formação, é importante que o acólito leia a instrução geral do missal romano. Ali estão todas as orientações litúrgicas, então leia as instruções do missal romano. Quando for celebrações solenes, como por exemplo celebrações da Semana Santa, Vigília Pascal, procure ver antes as indicações para você poder acompanhar bem a celebração. E uma dica final, eu sugiro que vocês leiam este subsídio aqui, ó. Equipes de celebração, publicado pela editora Vozes. Aqui tem várias orientações e uma delas aqui, essas que eu estou falando para vocês, é do capítulo, deixa eu ver qual capítulo que eu coloquei essa orientação para os diáconos e acólitos, é o capítulo 3, na página 77 deste livro aqui, ó. Não deixe de adquiri-lo, esse livro aqui vai ser muito importante para a equipe de celebração, mas sobretudo para você, acólito. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente também, deixe seus comentários, suas sugestões, indique para alguém, utilize para a formação dos acólitos, para as equipes de liturgia. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva também, aperte lá naquele sininho que tem embaixo, que toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação, um sinalzinho lá no seu celular. Então são essas as indicações de hoje para os acólitos. Um grande abraço, que Deus os abençoe.